Repare como nós fazemos uma grande confusão em tudo que tocamos. Por exemplo, quando as pessoas perguntam o que é vida espiritual? Ou seja, nós idealizamos a vida como ela está acontecendo, como a vida material, e como ela deveria acontecer como algo especial, diferente, diferenciado, como essa assim chamada vida espiritual. Então, infelizes, insatisfeitos, descontentes com a vida como ela acontece, nós estamos procurando essa assim chamada vida espiritual. Então as pessoas perguntam: o que é vida espiritual? Notem que essa separação, essa divisão, é o pensamento em sua insatisfação que tem estabelecido. Vamos trabalhar isso aqui com você nos próximos minutos. Qual será a verdade sobre a vida? A verdade sobre a vida é a beleza da vida, livre da psicológica condição, que é a condição do eu, desse mim. Isso é a vida. Nós temos a vida como nós conhecemos. A vida como nós conhecemos é a vida dentro do conhecido. O que é essa vida dentro do conhecido? É a vida dentro do movimento do pensamento. O pensamento ele se estabeleceu em nós como uma espécie de cortina. Uma cortina que nos impede de ter um contato com a luz do sol. Então nós temos a janela, temos a cortina. E depois da janela, lá fora está o sol. O que o pensamento tem feito conosco? Ele tem estabelecido uma cortina. Essa cortina nos impede de ter a ciência do que está de fato acontecendo lá fora. Nós temos dado ao pensamento um valor, uma importância, uma qualidade de existência que está nos impedindo de ter um contato real com a vida como ela acontece. Então nós não temos um contato com a vida, nós temos um contato com o pensamento, com o que o pensamento diz sobre a vida. Aqui nós temos com você investigado essa questão do descarte desta psicológica condição, que é a condição do eu, desse mim, o que representa uma compreensão direta sobre o pensamento. Olhe para a sua cabeça, o pensamento está gerenciando, moldando, colocando em moldura tudo. Tudo tem o toque do pensamento na vida. Essa vida onde o pensamento está orientando, norteando, tornando possível, sendo o elemento principal dentro dela, é a vida do eu. É a vida da pessoa. Então, qual é a verdade sobre o pensamento? O que é o pensamento? Nós nunca investigamos isso. Nunca nos aproximamos para irmos além do pensamento. Você não pode ter ciência de algo que desconhece. O pensamento é um elemento muito íntimo em nós, presente em nossas vidas, o tempo todo. E, no entanto, curiosamente, ele se mantém como um elemento estranho, desconhecido.
Nós não temos ciência do que é o pensamento. Ele se mantém como um elemento desconhecido. E, no entanto, paradoxalmente, tudo na nossa vida está dentro do conhecido pelo próprio pensamento. Mas que nós não nos damos conta disso, não tomamos ciência disso. E por isso estamos vivendo uma vida atrapalhada, uma vida confusa, desorientada. A nossa vida é tediosa, é aborrecida, é carregada de preocupações, contradições, conflitos, desordem, medo e sofrimento. Podemos romper com isso, podemos tomar ciência da verdade sobre a vida e, portanto, tomarmos ciência da verdade do que é a vida real. Essa vida real é a vida espiritual. Então, o que é vida espiritual? É a vida real. A vida como acontece é a vida real. Veja, é a vida desse instante. É a vida como ela é. Não é a vida que aconteceu, não é a vida que acontecerá. A vida que aconteceu se assenta no passado, que é memória. Todo passado é memória. Você só fala de uma vida que aconteceu com base na lembrança, na memória. É a vida do pensamento. A vida que acontecerá é uma projeção do pensamento sobre o que virá, sobre o que surgirá. Veja, isso não é real. A vida é aquela que está aqui e agora. É aquilo que esse momento declara. Atender a vida nesse momento requer a ciência da vida, requer a inteligência da vida, a compreensão, a presteza, a liberdade da própria vida. Essa é a vida divina, essa é a vida espiritual. Aqui nesse trabalho nós estamos com você descobrindo o que é atender a vida sem o eu. A cada momento você se depara com um novo instante, um novo momento. O problema é que não sabemos lidar com o pensamento. Não sabemos quando o pensamento se faz necessário e quando ele não se faz necessário. O pensamento se faz necessário para alguns objetivos práticos na vida. Se você vai escrever uma carta, você faz uso de palavras. Se você vai escrever um e-mail, você faz uso de palavras. Isso é o uso do pensamento. Se você vai falar com alguém, você faz uso da palavra. Palavra são pensamentos verbalizados. Então, nesse nível, o pensamento se faz necessário. Mas há um nível em nós que o pensamento não é só desnecessário, como ele cumpre uma condição disfuncional. É quando ele assume essa cortina. É quando ele assume o papel de uma cortina entre a vida como ela acontece e a ideia de como ela deveria ser. De como ela poderia ter sido. Profissionalmente, você precisa do uso do pensamento. Mas psicologicamente, você não precisa do uso do pensamento. Então, vamos esclarecer isso aqui para você. Primeiro, vamos discernir aqui com clareza o que é o pensamento. O pensamento é em você uma lembrança. Ter esse discernimento é ter com clareza o lugar que ele deve ocupar na vida.
Se o pensamento é uma memória, é uma lembrança, ele é funcional para esse objetivo, para ser usado como uma memória, como uma lembrança. Mas repare, quando você se depara com uma pessoa, você nunca está se deparando com a mesma pessoa. Você está sempre se deparando com ela pela primeira vez, mesmo que seja uma pessoa conhecida, já de muitos anos de convivência. A cada momento, a vida está acontecendo nesse instante. Esse instante é o instante da vida acontecendo a cada momento. E tudo é novo aqui e agora. Quando você se depara com alguém, o pensamento em você surge com a imagem que você tem dela. Essa imagem é uma lembrança do passado. Você não está com ela, você está com a imagem dela, com a memória dela. É assim que nós estamos lidando com pessoas a partir do pensamento, da memória, da lembrança. Essa relação com as pessoas que nós temos com elas e elas conosco é uma relação equivocada, carregada de problemas, de desordem, de suspeitas, de conflitos, de contradições, quer tenhamos ciência disso ou não, quer tenhamos percepção imediata disso, ou a médio e longo prazo, o problema está estabelecido, a confusão está estabelecida, a desordem da relação está ali. Porque esses encontros são encontros entre imagens que vêm do passado. Essa é a cortina do pensamento, nesse contato com a vida, como ela acontece, isso na relação com o outro, e também nessa relação com nós mesmos, porque nós nos vemos a partir do passado. Reparem a implicação disso em nosso mundo interno. Quando você está triste, está fazendo de si mesmo uma representação de modelagem do passado. Você está frustrado, arrependido, preocupado, chateado, triste. São quadros de pensamentos que você representa para si mesmo nesse momento, numa relação consigo mesmo. O seu contato consigo mesmo, o seu contato com o outro, o seu contato com a vida a partir do pensamento é um equívoco. É essa cortina, essa alienação da vida como ela é, como ela acontece, é em razão desse modelo do eu, desse modelo do ego, desse modelo psicológico de ser alguém, que é basicamente o pensamento. Estamos juntos? A ideia que você tem de alguém é particular, é egocêntrica, é pessoal, não é a realidade dele ou dela. É a suposta verdade do eu, desse mim, desse ego, que é você, que é essa autoimagem. Essa autoimagem está construindo dele ou dela uma ideia. Podemos romper com isso? Então repare, qual é a verdade sobre o pensamento? O passado? A memória? A recordação? A lembrança? Então esse é o nosso modelo de pensamento presente. Aqui temos a resposta para a pergunta: o que é o pensar?
O pensar como nós conhecemos é exatamente isso. Nós estamos constantemente envolvidos no modelo do pensamento, sem perceber que esse modelo é algo que o cérebro está representando aqui para nós mesmos como sendo real, e nós estamos nos confundindo com isso, nos identificando com isso, dando continuidade a esse elemento que é o elemento que se separa para julgar, avaliar, gostar, não gostar, comparar, aceitar, rejeitar o outro, a vida. Portanto, nós não sabemos qual é a verdade da vida. Essa é a vida do eu. Essa é a particular vida psicológica do pensamento. Não é a real vida. Assim, quando tratamos com você aqui desse encontro com a verdade sobre nós mesmos, estamos lhe propondo um encontro com a verdade do seu ser. Esse encontro é um encontro da real natureza divina, da real natureza de Deus. Essa é uma playlist aqui no canal. Como encontrar Deus? As pessoas acham que irão encontrar lá fora. A verdade sobre Deus é a verdade do seu ser. A compreensão de si mesmo, a visão da verdade sobre aquilo que é você em seu ser, é a revelação sobre a verdade sobre Deus. Então, como encontrar Deus? E essa assim chamada busca pela espiritualidade. As pessoas identificam isso tudo lá fora. Elas não compreendem que acesso à realidade da verdadeira espiritualidade, da verdadeira ciência de Deus, é a ciência do próprio ser, de sua natureza divina, que está presente quando esta psicológica condição do pensamento é desfeita, com esse modelo do pensar que está presente dentro desse contexto de sociedade, de mundo, de cultura humana há milênios. Quando isso é desfeito, nós temos uma aproximação da vida nesse instante, livre do ego, livre do eu. Essa é a vida real. Essa é a vida espiritual. Essa é a vida divina. Então, qual é a verdade do pensar? Pensar é uma reação da memória. É uma resposta que vem desta condição de estímulo que surge para esse momento. Então, há um estímulo e o pensamento surge. Quando você olha para alguém, esse é o estímulo que o cérebro recebe. E de imediato se desencadeia um conjunto de lembranças, memórias, imagens. Essa mecânica é a mecânica do pensar. Então, o que é o pensar? É uma reação do cérebro a um estímulo. Essa reação surge nesse formato de lembrança, de memória. Essa memória ou lembrança é o pensamento. Podemos tomar ciência desta reação nesse instante, quando isso acontece, e apenas olhar, observar, ficar ciente, se dar conta disso, sem reagir, sem escolher,
sem esse gostar ou não gostar, mas apenas olhar, a aproximação real do fim para esta reação de resposta egocêntrica, de resposta egóica, de resposta pessoal, que é esse elemento que vem do passado, que é esse sentido do experimentador que já viveu com ele ou ela. O fim para esta condição requer esta atenção, esse olhar, sem interferir, sem se envolver, sem julgar, comparar. Colocar a atenção para esta reação é o fim da reação. Então, esse padrão de comportamento, de resposta reativa, é desfeito. Uma qualidade nova de ação surge de imediato, sem qualquer esforço, sem qualquer escolha, sem qualquer decisão, querer, vontade, sem qualquer volição da sua parte. Naturalmente, algo novo surge quando há esta atenção para esta reação. Portanto, há uma resposta natural para esse instante, livre do passado, livre do eu, livre do ego. Nesse contato com ele ou ela, nesse contato com a vida como ela acontece. Evidente que quando você precisa de um pensamento técnico, você faz uso desse pensamento técnico. Mas essa qualidade de pensamento da qual estamos falando não é um pensamento técnico. Não é como o endereço de alguém. Não é como um conhecimento para acessar uma máquina. Esse conhecimento também é o pensamento, que está vindo como uma resposta de memória, de lembrança, de reação. Se eu pergunto o seu endereço, você me diz o seu endereço. Isso é algo bem natural. Se você precisa de um conhecimento técnico e esse conhecimento está dentro de você, nesse cérebro, nesta memória, quando o conhecimento surge, é natural que o conhecimento esteja ali. E você expressa esse conhecimento. Mas aqui estamos falando de uma outra qualidade de pensamento, que é o pensamento que tem criado a separação, a divisão, a ilusão desse eu e ele, eu e ela, eu e a vida, eu e a existência. Podemos nos livrar dessa qualidade de pensamento que tem dado formação a essa entidade que é esse mim, que vive dentro desse egocentramento, fazendo escolhas nesse gostar, não gostar, nessas contradições internas de desejos, de medos, criando acepções, vendo as pessoas a partir de conceitos e preconceitos, vendo pessoas a partir desta pessoa que é essa autoimagem, podemos nos livrar de tudo isso para um novo olhar, para um novo sentir, para uma nova aproximação da vida como ela acontece. Essa é a verdade sobre a vida espiritual. A vida onde está presente a ciência do seu ser, que é a ciência de Deus. Então, o que é essa verdade desse encontro com Deus? É a realidade que Deus está presente, quando esse eu não está. É a realidade de que Deus é a única vida
E essa é a vida divina, essa é a vida real, essa é a vida espiritual. Não existe mais esse sentido ilusório de uma identidade presente, que olha para aquilo que está acontecendo aqui como sendo a vida a partir do pensamento, a partir dessa cortina. É assim que nos aproximamos de verdade, realmente, da ciência que revela a verdade de Deus, que é meditação. A forma real dessa aproximação é aprendendo a olhar, a observar, a perceber, a se dar conta das reações, sem se envolver com elas, sem fazer escolhas, sem colocar sobre elas uma ideia, um outro pensamento, uma outra imagem, uma outra representação mental. Então, a aproximação da meditação requer esse olhar, requer a presença desse conhecer a si mesmo, conhecer aquilo que se passa aqui e agora, a cada instante, a cada momento. Quando você fala com alguém, quando você escuta alguém, quando você gesticula, a cada momento, a atenção para esse instante revela como tudo funciona aqui, nesta mente, nesse coração. Essa aproximação, esse modo de olhar é autoconhecimento. Assim, essa forma de aproximação é autoconhecimento. É se dar conta desse eu. Isso é algo a cada instante, momento a momento. A cada momento você está ciente daquilo que se passa. Então, está ciente de cada pensamento, sensação, emoção, percepção, o seu tom de voz, os gestos, as palavras. Ficar cônscio de si mesmo nesse instante revela algo além desse mim. Esse algo é aquilo que está presente quando há esta ciência da não separação entre você e o outro, entre você e a vida, entre você e qualquer coisa que surja, que apareça nesse instante. Então estamos diante da não separação, da não dualidade. Estamos diante da verdade divina. Aqui nesses encontros, o nosso trabalho nessa direção tem por princípio, tem por propósito o esvaziamento de todo esse conteúdo psicológico que tem dado existência e continuidade a esse eu. Algo que se sustenta a partir de um pensamento condicionado, de um pensamento não observado, assim como de sentimentos e emoções. Então, todo esse elemento que vem do passado, ele perde o espaço, porque ele não é outra coisa a não ser um condicionamento, uma forma mecânica, inconsciente e automática de acontecer. Trazer ciência para as suas reações é ir além desta inconsciência, desta identidade, que é a identidade do eu. Ok? Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso propósito juntos. Aqui, nos finais de semana, nós temos encontros online, nós estamos aprofundando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana.
Fora esses encontros, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se esse é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário. Sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A importância, o valor, a beleza do autoconhecimento. Basicamente, autoconhecimento é espiritualidade. A real espiritualidade reside no autoconhecimento. Agora, não aquilo que